Já mudamos assim a imagem funciona. ali, perceberam, né? Olha, Flávio Adalto está entregando a camisa ao Cleiton lá no Corinthians. Vamos acompanhar um pouquinho aí dessa apresentação. Oi, caiu bem. Bem apertadinho. Aí, uma fotinha. Deixa eu sair. Aí. São essas que interessam. Na apresentação. Eu aí só atrapalho a foto. Boa tarde, boa tarde. Cleiton, você é uma nova esperança da torcida do Corinthians. Corinthians que tenta acertar no seu meio de campo, né? Com a saída agora do Marlone, existe uma grande expectativa em cima da sua pessoa aqui em relação ao Corinthians. Gostaria que você comentasse quais são as suas expectativas aí para essa nova empreitada, que você sabe que é uma responsabilidade muito grande erguer essa camisa, né? Gostaria que você colocasse aí quais são as suas expectativas. Olha, primeiramente agradecer a oportunidade de jogar no Corinthians, né? Agradecer a diretoria, agradecer a todos que fizeram esforços para eu vir para cá. Estou muito feliz com esse momento e acho que a questão que tu comentou é um pouco diferente você comentar do Marlone em questão comigo, porque ele é um jogador que joga mais por dentro do campo. Ele é um meia, eu sou um atacante, um segundo atacante ou um beirada, então acho que é um pouco difícil você comentar de questão de meio campo. Eu acho que o time tá se acertando, tem excelentes jogadores e eu espero poder encaixar na equipe, independente da maneira que eu jogar, para poder ajudar o Corinthians sempre a sair com o melhor resultado e com títulos nesse ano, que acho que é muito importante para o Corinthians. Cleiton, você chegou com uma super esperança no Atlético, né? Foi o maior investimento do clube em 2016, mas não correspondeu à expectativa, né? Você não conseguiu se firmar. Tudo bem que você tinha a concorrência do Prato, a concorrência do Fred, mas o que mais que você deve de repente, essa sua irregularidade no time? E uma segunda pergunta, que a sua melhor fase foi no final do ano mesmo, né? Quando o Galo estava ali para disputar a final da Copa do Brasil, estava ali ainda a disputar a Libertadores no Brasileiro. E, de repente, o Marcelo Oliveira te sacou do time no seu melhor momento. O que aconteceu ali? Olha, acho que a minha briga não era com o Prato, com o Fred, né? A disputa de vaga minha era com o Luan, com o Maxwell, o Otero, que são jogadores mais de lado, né? Lá eu jogava por fora. Acho que o que dificultou um pouco a minha regularidade no Atlético. Eu não comecei muito bem, na verdade, né? Não fiz bons jogos no começo, então eu perdi um pouco confiança e acho que no final do ano, no momento que eu estava bem, eu fui tirado do time porque alguns jogadores que eram titulares voltaram de lesão. Acho que é um acontecimento natural do futebol. Acho que quando o jogador é titular e machuca, normal que quando ele volte seja utilizado como titular. Então, foi uma opção do Marcelo, mas não tenho nada a reclamar. Acho que... Mas é isso. Mas eu procurei dar o meu melhor no Atlético, mas agora vira a página. Esse ano eu estou no Corinthians, vim para cá para poder fazer o meu melhor e ajudar a equipe sempre a ganhar títulos e ganhar as partidas. Cleiton, aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo, boa sorte. Primeira pergunta que eu te faço é em relação à sua satisfação com o Atlético Mineiro. Porque assim, o Marlone, chegando lá no Galo, mostrou uma certa insatisfação com o Corinthians. Qual é a sua satisfação com o Atlético Mineiro? Olha, não tenho nada a reclamar do Atlético Mineiro. É um excelente clube, me deu as melhores condições de trabalho. Acho que se algo aconteceu que eu acabei não embalando lá, não virando titular no time, acho que, no meu ver, foi culpa minha mesmo. Não tenho nada a reclamar do Atlético, é um excelente clube, como o Corinthians também é, e vai me dar condições para trabalhar. E eu vou ter que disputar a vaga com todos os jogadores que tem aqui. Acho que o futebol é assim. O futebol é dinâmico, quem está melhor joga, então eu vou ter que mostrar meu futebol aqui. E espero poder mostrar o meu melhor, fazer gols, dar assistência e ajudar a equipe, tanto na marcação como na parte ofensiva. Eu vou procurar dar o meu melhor para poder virar titular, mas tem boa concorrência aqui e eu espero fazer um bom ano. Acompanhamos então um trecho da entrevista coletiva em que ninguém desejou as boas-vindas ao Cleiton, né? Que bom, né? Um aplauso para a imprensa brasileira. Que ótimo, muda né? esse procedimento, que era um procedimento que estava incomodando já, né? O repórter agora parece que ele é o dono do clube. Já ouvi até boas-vindas à cidade. Bem-vindo à cidade. Quer dizer, o cara tem a chave da cidade para fazer uma cerimônia. Essa aí, pelo menos, não teve isso. O cara simplesmente deu boa tarde e fez uma pergunta.
Parabéns aos envolvidos aí na entrevista. Ele sai de um gigante para jogar em outro gigante. E as respostas que ele deu muito boas, foram bem consistentes. Muito boa entrevista, hein? Um cara muito centrado na entrevista. Inclusive, tinha uma pergunta um pouco equivocada ali com relação à posição do Cleiton, né? Ele diz, não é com o Fred e com o Prato que ele disputava a posição, disputava beirada, não sei o que, coisa e tal. Porque na verdade, quando o Atlético perdeu o ataque. O ataque, mas não é isso. O Fred e o Prato são os finalizadores. Porque havia aquela discussão assim, quando tendo o Fred e o Prato, alguém ia ter que jogar um pouco mais pelo lado, normalmente seria o Prato, como jogaram algumas vezes. Todo mundo que passou por esse lado direito do Atlético está aguardando lugar para o Luan. E é sempre assim até que o Luan não esteja mais disponível ou que se ache uma solução melhor do que essa. E aí o Luan estava machucado e tudo mais. E o Cleiton nunca conseguiu entregar e teve oportunidades, tanto jogando por dentro quanto jogando pelo lado, teve oportunidade de jogar. Ele nunca conseguiu entregar aquilo que o torcedor do Atlético, os treinadores do Atlético estavam esperando, né? E isso, claro, tirou confiança e tudo isso que ele falou. Eu achei legal ele dizer isso. Olha, não tem nada para reclamar, porque o clube realmente ofereceu e ele teve a oportunidade de jogar. Se ele jogar futebol de razoável para bom, ele ganha posição. Porque o Cleiton até pode jogar. Já chegou ganhando, hein, Birner? Eu acho que chegou titular, eu acho. Porque assim, vamos calcular que ele vai jogar... Ele tem mais facilidade de jogar pela direita, pode jogar pelos dois lados do campo, pode até jogar eventualmente como centroavante. O lado esquerdo ele sofre muito. Mas o lado direito é o lado bom dele. Ali o Corinthians geralmente escala o Romero. O Romero pode também jogar do lado esquerdo. Quem concorre com ele? O Léo Jabá, né? Não se firmou. Né? Não, quer dizer, o Corinthians não tem muitas opções ali pelo lado. O Pedrinho, que é uma promessa também, um jogador muito falado, mas ainda é uma promessa. Não fez um grande jogo pelo Corinthians ainda. Quer dizer, o nível da concorrência que ele encontra no Corinthians é muito mais baixo que do Atlético. E pro esquema de jogo do Carille, esse 4-1-4-1, 4-2-3-1, ele sente muito a falta de um contra-ataque mais veloz, de ter uma opção pelo lado, de um jogador que venha marcar, fazer a parede em frente ao lateral e faça esse contra-ataque em velocidade, essa transição rápida. O Cleiton tem essa característica. Então, se ele conseguir jogar razoavelmente, ele vai ser titular do clube. Quando o Corinthians quis o William Potker, por exemplo, que deu aquele rolo no começo do ano, eu tenho certeza que não era para jogar de centroavante, era para jogar pelo lado também. Um cara que joga pelo lado, que faz gol, que tem velocidade, que ajuda na marcação, que vem atrás, tem bastante força física. Então, o cara, ele está desesperado por um jogador desse jeito, não está falando, e agora chega o Cleiton. E no Atlético não ia ter, porque no meio dessa confusão toda, né, dessa tentativa, apareceu o Otero. E hoje talvez seja o melhor cobrador de falta em atividade no futebol brasileiro. Mais que o Diego? Cara, ele tá com o pé muito calibrado. Ele chuta polêmica, muito não, forte. Eu acho o Otero, concordo contigo. O Otero tá voando. Partidas diferentes. Tá voando. De lugares diferentes. Então, assim, para aquele setor do campo, hoje o Roger tem o Otero, tem o Luan, tem o Maxwell, quando voltar de contusão, não ia achar a solução pro Cleiton no time. Então, tem aqui, Silvio Gomes provocando. Perguntinha, Cleiton é melhor que o Marlone? O próprio Cleiton falou ali, né? Diferente, são jogadores diferentes. Numa troca entre jogadores de posições diferentes, os dois podem se dar bem, né? Podem, até porque o Atlético... Depende do que tem de opção. O Atlético precisa desse meia esquerda, ou para ser a sombra do Casares e fazer ele estar ligado o tempo todo, porque o Casares, ele sempre tenta a jogada mais difícil. E, portanto, ele erra muito. Mas quando acerta também é espetacular, né? Porque é a jogada mais difícil. E o Roger tem cobrado muito isso dele ficar ligado o tempo todo, né? Dele acordar, participar do jogo, chamar a responsabilidade muitas vezes para desafogar o Robinho, né? Para deixar o Fred mais confortável para jogar, para quem vem do meio, para o Elias poder jogar, aparecer um pouco mais dentro da área do que vem aparecendo. Então ele precisa de um jogador dali na meia esquerda que possa ser essa sombra. Olha, só para amarrar o Bob, pegando o que você falou do Corinthians e o que você falou do Atlético, eu acho o Marlone mais jogador, eu gosto mais do Marlone, mas acho que quem vai lucrar mais na troca é o Corinthians. Pela característica, né? Pela característica e pela necessidade, né, que cada um tem. No Atlético pequena, no Corinthians grande. Teoricamente, o Atlético trouxe um complemento de elenco e o Corinthians um titular, teoricamente. Eu vou começar a fazer uma lista. E o Marlone não funcionou no Corinthians. Ele, assim como o Cleiton falou do Atlético, ele teve chances que não virou titular por culpa dele. O Marlone foi a mesma coisa no Corinthians. Chance não faltou a ele, né, Vila? Mas acho que tem outra diferença importante. O Marlone,
Eu acho que os dois ganharam na história. Eu acho que a troca vai ser bacana tanto para o Atlético quanto para Corinthians, tanto para Cleiton quanto para Marlone. Mas o Marlone, eu acho que a gente já conhece o que ele pode entregar. O Cleiton ainda não. O Cleiton, ele fez uma temporada muito bacana pelo Figueirense, acho que em 2015, né? E no Atlético, por tudo isso que a gente já explanou aqui, ele não conseguiu esse espaço. Então, eu acho que o Cleiton ainda é uma coisa a ser compreendida, ter essa oportunidade de mostrar o potencial que ele tem, que eu considero bacana. Então, eu acho que para os dois foi bem interessante. Agora, se o mala do Zé Carniça tivesse sentado no meu lugar, eu tenho certeza que ele faria o seguinte comentário. Eu tenho uma certeza, ninguém vai perder. Porque os dois não jogaram nada nos respectivos times. Ou seja, na pior das hipóteses continua tudo igual. Nada a perder aí, né? Na pior das hipóteses continua igual. Né? Mas eu tô fazendo uma escalação aqui, eu já tenho meio formado, de jogadores que eu não consigo saber a posição. Marlone, Mancoejo, Guerra e Guilherme. Eu tenho dificuldade. Dá pra saber. Mas eu tenho dificuldade. Eu não vejo o Marlone jogando em outro lugar que não seja... Eu não sei se é meia, se é atacante, se joga pelo lado, se joga por dentro. Ó, se jogar como o Atlético está jogando agora, que é 4-1-4-1, ele é o atacante, o jogador de meio por dentro. Né? O Marlone? Otero. Jogava por fora quando era escalado assim. Eu também acho que pode jogar por fora. Às vezes do lado Mas direito, se ele for jogar agora, o lugar dele ele joga com Otero, Elias, Marlone e Robinho. E o Fred lá na frente. Se for jogar no Atlético, é assim que ele vai jogar. E o Carioca é o 1. O Carioca é 1. Agora, porque não acredito que ele vai inverter e trazer o Robinho para dentro, porque já se viu que ele não funciona assim, ou ele funciona aberto pelo lado, ou ele funciona mais perto do Fred lá na frente, e aí não é 4-1-4-1. Então, é o único lugar onde ele poderia jogar. No 4-2-3-1 ele vira volante ou vai para um dos lados? Não, ele faz a linha de meio. Também. Joga pelo lado esquerdo na linha de 3. Agora, quem era o Guilherme Guerra, quem era o quarto? É Mancoejo, né? Coitado do Mancoejo. É o mistério do planeta, como diziam os novos baianos. Onde ele joga? Qual é a posição dele? Quem que ele é? Mas isso aí tem vários. Todos esses jogadores, para não dizer que eu estou só querendo falar mal, todos eles têm talento. Todos sabem jogar bola. Então, mas isso é um caso clássico do futebol. Vou falar um atual e atividade jogando na Europa. Fellaini. Ele é volante, mas não tem condição suficiente de marcar como volante. Você coloca ele na meia, não tem habilidade para criar o suficiente. Ele é alto, mas não pode jogar de centroavante, não pode jogar de zagueiro. Mas ele é belga, né, Birner? Oi? Aí, portanto, ele é bom. Ele é belga, ele é belga. Ele tem um selo de qualidade belga. Portanto, ele é bom. Mas tivemos outros, por exemplo, o Júlio Batista foi jogador, para mim era o segundo volante, mas jogou em várias posições, eu nunca entendi exatamente. Os jogadores belgas conquistaram no mundo o mesmo selo de qualidade da cerveja e do chocolate belgas. Embora a cerveja e o chocolate tenham prestado mais serviços à humanidade do que os jogadores, mas enfim. E a seleção belga de 86 era mais legal de ver do que a atual. Por alguma razão deram lá o carimbo para ele. Fala, Bia. Essa dificuldade em definir a posição desses jogadores, isso está soando como um problema ou como uma virtude deles? Não, problema porque se você tem versatilidade é uma virtude. Se você começa a ter um desconforto dentro do campo... Eu vou dizer um craque que tinha essa... do jogador, mas é problema do treinador. Vou te dizer um craque que tinha, que me deixou com essa dúvida até encerrar a carreira. Rivaldo. O que o Rivaldo era? Era meio ou era atacante? Meio atacante. Meio atacante. Pronto, isso é isso que ele era. O era. atacante a gente pressupõe um cara rápido que vai pra cima pelo lado. Não é. Mas ele era um camisa 10? Não, então, mas é que a gente convencionou a achar... 8. A gente convencionou a achar que o armador mais à frente só joga por dentro do campo. Mais à frente que o 8 pelo futebol do tempo dele. Então, é porque realmente tem uns jogadores que confundem a cabeça da gente. Mas não estou dizendo que o jogador, por isso, não vai ser bom, não vai ter uma boa carreira. Tá aí o Rivaldo. O Rivaldo é genial. Campeão do mundo, jogador espetacular. Ao contrário do Fellaini. O Fellaini vai ter mais dificuldade que o Rivaldo. Não dá pra comparar, né? A gente convencionou... Eu nem botei ele no meu time. Mas o Rivaldo honrou a 10, hein? Honrou a 10. Melhor jogador do mundo, né? Foi A gente convencionou a achar que o armador do 8 gols em time Copas. é só o cara que joga por dentro. É o cara que joga pelo meio, distribuindo bola do lado e etc. E muitas vezes o jogo é armado pelo lado do campo. O Everton Ribeiro, por exemplo, que era um dos armadores do time do Cruzeiro, jogava muito mais. Olha aqui, ó. Não lembro qual técnico falou que o Rivaldo era 8,5. 8,5. Eu lembro, foi o Filipão, foi mais avançado. Aqui, o Saulo disse que o Mancoejo é meio atacante, armador, ponta de lança, volante. Tudo assim. É segundo jogador de meio de campo, uma coisa. Tudo com hífens. Apoiador.
Vamos tomar o café. O Lucas Pérez disse que vai me ajudar. O lugar onde o Mancoelho mais rende é no banco de reserva. Não, também acho que não. Acho que ele pode render em campo, mas... É porque é o seguinte, o futebol realmente mudou funções dos jogadores, né? E acho que tem jogadores hoje aliás, que função é muito mais importante do que posição. Do que posição, não é verdade. Função é muito mais importante do que posição. Marcelo! Oi!